Os amigos que estão em casa nos assistindo agora, recebam em nome de Jesus esse culto com alegria no coração. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça e misericórdia de Deus, eu fui feito servo do Senhor Jesus e pregador da palavra de Deus. E sou pastor dessa igreja abençoada aqui da nossa sede regional de São José dos Campos. E a nossa igreja, eu gosto sempre de falar que ela abre todos os dias. Qualquer dia da semana que você vier, aqui na Praça Padre João 200, fica bem no centro da cidade. Se você descer ali no terminal rodoviário central, né, na rodoviária velha, se você descer ali, você atravessou a rua, você já está aqui na nossa igreja. A igreja abre todos os dias, mas hoje para nós é o dia mais importante, é o dia do Senhor, é o domingo. E sempre aos domingos nós temos reuniões às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. Essa daqui para nós é a nossa reunião das 7 horas. Tá bom, pessoal? Tá bem friozinho hoje, a gente está no inverno aqui, mas o povo de Deus está aqui, né, com alegria, amém? Tem uns irmãos que se pudesse tinha vindo de cobertor, mas glória a Deus que o povo de Deus está aqui na fé e Deus vai nos abençoar, tá bom? Você aí em casa, participe desse culto com a mesma fé, com a mesma reverência que você teria se você estivesse aqui, tá bom? Deus abençoe. O povo de Deus está feliz, né, meus irmãos? Pessoal, esses dias aqui nós estamos fazendo um propósito, inclusive o pessoal de casa, da mesma forma que vocês, vai perceber que o altar da igreja está separado. Nós estamos fazendo um propósito de consagração do altar esses dias. Eu estou aproveitando que eu estou fazendo uma pequena reforma aqui do altar para consagrar. Então, só quem está subindo no altar é o pessoal que trabalha e o pessoal que ora. Amém? Tem alguns que sobem para arrumar, para pintar, para passar o gesso ali, deixar bonitinho. E tem outros que sobem ali para orar, para consagrar, para pedir a Deus. E eu tenho falado um pouquinho com a igreja sobre a questão do altar. Semana passada eu estava explicando para os irmãos que no templo de Israel, antes do templo, o tabernáculo, né? O tabernáculo foi um templo provisório. Enquanto eles estavam na peregrinação do deserto, e depois, mesmo depois, quando eles já estavam na terra da promessa, durante um tempo Israel não teve um templo, né, vamos dizer assim, no sentido literal da palavra. Mas eles já tinham um tabernáculo que era como se fosse um templo móvel. Enquanto eles peregrinavam, os levitas montavam, desmontavam as partes do templo. Quando eles chegavam num lugar onde eles paravam, eles montavam e o povo se acampava ao redor do templo. Então o templo está no tabernáculo, né? O templo ficava ali no centro do povo e eles tinham Deus como sua prioridade. Depois, quando eles já estavam fixos na terra prometida e chegou o tempo da monarquia, quando Deus deu reis para Israel, o Senhor usou o servo dele, Salomão, para construir um templo. O pai do rei Salomão, o rei Davi, ele já quis fazer um templo para Deus, mas Deus não deixou. Ele tem até uma passagem importante na Bíblia, tem até a ver com o que eu vou falar hoje. Porque a vontade de Davi era fazer uma casa para Deus, mas não era a vontade de Deus. Entenda bem, Deus queria que o povo de Israel tivesse um templo, mas não era a vontade de Deus que Davi fizesse esse templo. Então Deus falou para Davi através do profeta: você não vai construir uma casa para mim, quem vai construir é o teu filho. E então depois Salomão construiu um templo para Deus, que foi um templo lindo, amém? Outro dia eu falo mais sobre a questão do templo. Mas o que eu estava explicando para o pessoal semana passada, e o nosso culto não foi gravado, é que no templo de Israel haviam 2 altares. Havia um altar na porta, na entrada, amém? E dentro do templo, na frente do Santo dos Santos, o Santo dos Santos era um lugar separado que havia no templo. Era como se fosse aqui agora. Imagina que aqui o espaço do altar tem até um véu aqui, né? Imagina que isso aqui fosse o Santo dos Santos. Passou o véu, está o Santo dos Santos. Ali ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no dia da expiação para fazer um sacrifício a Deus pelo povo. Fora isso, ninguém podia entrar ali. Ali estava a Arca da Aliança. Mas na frente do véu, na frente da cortina do Santo dos Santos, havia um altar. Era um altarzinho pequeno de ouro, era o altar do incenso. Lá fora, na porta, estava o altar do sacrifício. Então havia o altar do sacrifício e o altar do incenso. Esse altar do incenso, eu falei para a igreja que ele representa o altar da resposta. Foi ali no altar do incenso que Deus respondeu Zacarias. Lembra de Zacarias, pai de João Batista? Ele era um sacerdote
E a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 1, que ele entrou no templo do Senhor para fazer o quê? Quem lembra? Quem lembra o que ele foi fazer? Queimar incenso. Então, na frente do véu do Santo dos Santos, havia um pequeno altar, que era o altar do incenso. E Zacarias estava ali para queimar o incenso, o que para nós hoje seria como a nossa adoração. Na nova aliança nós não queimamos incenso, mas nós adoramos a Deus, amém? Ali no altar do incenso, enquanto Zacarias queimava o incenso, enquanto ele a Bíblia diz que do lado direito do altar apareceu um anjo. E o anjo disse para ele: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Amém? Então ali é o altar da resposta. Ali Deus disse para Zacarias: Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. O nome João significa dádiva de Deus, presente de Deus. Ou seja, ali na resposta você recebe a dádiva, você recebe a bênção, recebe o presente. Quem está buscando uma dádiva de Deus aqui? Você vai receber resposta de Deus, diga amém. Então ali é o altar da resposta. Todos nós queremos resposta. Eu vim aqui hoje querendo resposta de Deus. Quem veio querendo resposta de Deus? Só que tem uma coisa: você não passa pelo altar, você não chega no altar do incenso, no altar da resposta, sem antes lá na porta passar pelo altar do sacrifício. E é aqui que eu estava explicando para a igreja. O altar na Bíblia nunca foi um lugar de show. Alguns irmãos, isso aqui é uma coisa que o nosso pastor Jaime ensina, que o nosso missionário ensina e que é importante. O altar na Bíblia não era um palco, onde o sacerdote, vamos dizer assim, ele dava um show, ele mostrava o talento dele. O altar na Bíblia era um lugar de sacrifício, onde era feita para Deus a oferta. Para que você chegue no altar da resposta, onde o anjo vai dizer: tua oração foi ouvida, vai chegar o seu João, a sua dádiva, o seu presente. Primeiro, lá na entrada, quando você entra na presença de Deus, você precisa passar pelo altar do sacrifício. O que significa isso? Você vai ter que dizer não para a sua carne, você vai ter que dizer não à sua vontade. Isso é o sacrifício. Na antiga aliança, eles pegavam um animal e eles ofertavam a vida daquele animal para Deus. Na nova aliança, a nossa oferta é a nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo de número 1, está escrito assim, eles vão colocar ali para nós, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo. Como o quê? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Na nova aliança, nós não colocamos um animal no altar. Na nova aliança, nós colocamos o quê? A nossa vida, o nosso corpo. Senhor, meu corpo está aqui. Para quê? Para te agradar. Não para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. E aqui, irmãos, que chega a mensagem que eu queria dar para você hoje. E o que eu vou falar aqui, irmão, vai mexer um pouquinho com algumas pessoas, tá? Que você possa sair daqui transformado, abençoado hoje. A gente aprendeu, irmão, que o culto tem que ser um culto agradável. E é verdade. Olha para o irmão e fala: o culto tem que ser agradável. Diga para o teu irmão: mas não necessariamente para você. Amém, pessoal? Olha para mim, irmão. Eu tenho que gostar do culto? Nem sempre. Mas Deus sempre tem que gostar do culto. Amém? O culto pode não ser agradável para você, irmão. Se ele for agradável para Deus, tudo bem. Vamos lá, vamos começar aqui. Tem muita coisa aqui. Vamos começar lá em João capítulo 8. Versículo de número 29. Olha o Senhor Jesus falando aqui. Isso aqui vai mexer com muita gente. João capítulo 8, versículo 29. João 8, 29. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Diz assim, olha o Senhor Jesus falando. João 8, 29. Está escrito assim. Quem achou, diga glória a Deus. Na minha Bíblia, na sua Bíblia está escrito: e aquele que me enviou. Aqui é o Senhor Jesus falando. Quem enviou o Senhor Jesus? Quem enviou? O Pai, Deus, o Pai. E aquele que me enviou está comigo.
O Pai não me tem deixado só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha que bonito. O Senhor Jesus está dizendo, o Pai sempre está comigo. Ele não me deixa só. Por que Ele sempre está comigo? Porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Outro texto que vocês conhecem bastante, Mateus capítulo 3. Eu já vou unir os dois aqui. Mateus capítulo 3. Lá no versículo 13, a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor Jesus ele vai até o Jordão para ser batizado. Amém? Quando ele chega no Jordão, João Batista vê Jesus entrar na fila do batismo e ele fala para o Senhor Jesus, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Ou seja, está errado aqui. João Batista está falando para o Senhor Jesus, né? Ele está dizendo, o Senhor é maior que eu, então o Senhor é que deveria me batizar. Mas o Senhor Jesus diz para João Batista, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a... Então ele o consentiu. Aí a Bíblia vai dizer para nós no versículo 17, lê ali comigo, ó, 17, ó, o 16. E eis, volta no 16 só um pouquinho, para ficar mais completo para nós. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Não é nossa mensagem não, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, só um minutinho, explicar uma coisa. A Bíblia diz que Jesus saiu, se ele saiu da água é porque ele estava, se ele saiu é porque ele estava dentro. Amém? Então o batismo não é jogar a aguinha na cabeça, o batismo é entrar na água, é ser colocado dentro da água, tá? Não é o assunto, mas é bom que às vezes alguém tem dúvida. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. Ele foi batizado nas águas e recebeu o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, como eu preciso receber e você precisa. Agora olha o 17, aqui está a nossa mensagem. E eis que uma voz do céu dizia, esse é o meu filho amado, lê em voz alta, em quem me comprazo. Sabe o que significa isso? O pai está dizendo, esse é o meu filho amado que me dá prazer. É o meu filho que me agrada. O que o Senhor Jesus acabou de falar, a gente viu em João 8:29, lê comigo de novo, João 8:29, por favor. Aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe... Então olha a concordância. O Pai está dizendo, esse é o meu filho que me dá prazer. Esse é o meu filho que me agrada. E o Senhor Jesus está dizendo, o Pai sempre está comigo. Por quê? Porque eu faço a vontade dEle. Eu faço o que lhe agrada. Você sabe o que é que essa palavra implica? Que muitas vezes você vai deixar de fazer aquilo que você queria fazer, aquilo que lhe agradaria para agradar ao Pai. Lucas 22, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Palavra que vocês conhecem muito bem. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Tem uns irmãos que não têm muita prática, às vezes, na Bíblia ainda estão aprendendo a manusear a Bíblia, né? E às vezes tem dificuldade de achar. Quando você vier para o culto, escreve, anota num papelzinho. Se você precisar, pede para os obreiros, eles anotam tudo. Depois você pode falar, ô irmão, dá para mim o esboço da mensagem que eles dão, até eu dou para você se você pedir, tá bom? Que às vezes você não consegue achar, às vezes eu já estou terminando de pregar e você ainda está lá, peraí, como é que é? Então, lá, Lucas 22, quem achou diga amém. Lá no versículo 40 diz assim, ó, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. 41, e apartando-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava. E como é que era a oração de Jesus? 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim, agora toda a igreja em voz alta, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Já tem uns anos que eu faço é como se fosse uma brincadeira, eu estou falando sério, mas eu digo que tem crente que ele ora assim, Senhor, eu quero fazer a tua, mas ele devia falar assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade, contanto que ela também seja a minha. Porque tem gente, irmão, que ela fala para Deus, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Aí quando Deus pede uma oferta, não, Senhor, essa eu não estou sentindo de dar, uai.
né? Deus, no domingo como hoje, de manhãzinha, 5 horas, Deus acorda, meu filho, vai no culto agora. Não, Senhor, agora está muito frio, eu vou à noite. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele quer fazer a vontade dele. Irmãos, fazer a vontade de Deus significa que muitas vezes você vai renunciar à sua vontade. Que muitas vezes você vai deixar de fazer aquilo que você quer. Amém? E voltando para o nosso culto, irmão. Voltando para o altar. Para você ter a resposta, para chegar no altar do incenso, o altar da resposta, primeiro você tem que passar lá na entrada, pelo altar do ou seja, você vai ter que dizer não à carne. A carne que eu podia colocar no meu prato, eu vou dar para Deus. Não vou fazer a minha vontade, mas vou fazer a vontade de Deus. Irmão, o culto pode ser agradável para você, mas ele não precisa ser. Para você não. Ele sempre tem que ser agradável a Deus. Se você vai sair daqui feliz, glória a Deus. Pode ser que você saia daqui maravilhado. Oh, que culto gostoso, que culto bom. Mas o culto não tem obrigação de ser gostoso para mim, de ser agradável para mim. Ele sempre tem que ser agradável para Deus. Talvez hoje você vai ouvir coisas, eu não estou falando nem de hoje, talvez tem dia que você vem aqui e que você ouve coisa que você não queria ouvir. Talvez pelo que é dito ou talvez como é dito. Amém? Talvez você não gosta do que você está ouvindo. E talvez você não gosta de como você está ouvindo. Ah, não gostei. Não gostei do que o pastor falou. Não gostei do jeito que o pastor falou. Irmão, você não tem que gostar nem do que eu falo e nem de como eu falo. Mas Deus tem que gostar. Amém, irmão? Se aquilo que eu estou falando é a palavra de Deus, se é a verdade, então, olha para o pastor. Se ela agrada a mim ou não, isso não importa. Ela tem que ser agradável a Deus. Se eu vou sair do culto ouvindo o que eu queria ouvir, amém. Mas se Deus falou algo que eu não queria ouvir, não era o que eu gostava de ouvir, não importa. Se foi agradável a Deus, a Ele seja glória, seja feita a vontade dEle. O Senhor Jesus, na oração, Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, eu não queria beber esse cálice. Mas se o Senhor quer, desculpa, eu vou usar uma expressão aqui, alguém pode achar meio pesado. Se o Senhor quiser que eu engula isso, eu vou engolir. Amém? Se o Senhor quiser que eu receba, então não era o que eu queria. Para mim não vai ser agradável não, Senhor. Para mim não vai ser gostoso, para mim não vai ser legal, eu vou sair daqui triste. Mas se é isso que o Senhor quer, então seja feita a tua vontade e não a minha. É o que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Amém, irmão? O altar é lugar de sacrifício. Ele não tem que ser agradável para mim, ele tem que ser agradável para Deus. Vamos para Êxodo capítulo 20. Vamos lá. Livro de Êxodo capítulo 20. Olha que coisa bonita aqui, irmãos. Êxodo 20. Aqui, Êxodo capítulo... irmãos, a palavra de Deus inteira é importante. Não tem uma vírgula na Bíblia que não seja importante. Porque toda a Escritura, Pedro escreveu, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Porque nenhuma palavra de Deus foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro escreveu isso. O que significa? Que quando os homens de Deus escreviam, eles escreviam o que Deus os mandava escrever. Não era a vontade deles. Amém? Quem estava escrevendo eram eles, né? Uma vez um cidadão falou, né? Não, como é que eu posso acreditar na Bíblia se a Bíblia foi escrita pelo homem? Ele queria que quem escrevesse? O cachorro pastor alemão? Irmão, quem é que escreve, quem é que lê? Não somos nós? Então quem tem que escrever somos nós. Amém, pessoal? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem escreve é o homem. Então é claro que o homem tinha que escrever a Bíblia. Só que ela não foi escrita por vontade humana. Ela foi escrita pela inspiração do Espírito. Então tudo na Bíblia é importante. Mas tem algumas passagens que elas têm uma relevância dentro do contexto bíblico geral muito grande. Êxodo 20 é a passagem bíblica que fala dos 10 mandamentos. É a primeira menção que você vai ter na Bíblia sobre não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar o que não é seu, não ter outros deuses. Está tudo em Êxodo 20. Então é o começo da lei. Amém?
E olha no finalzinho do capítulo 20. Então, no primeiro capítulo da Bíblia que trata da lei, olha o que Deus vai falar para nós, lá no versículo de número 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoo. Então Deus está dizendo, olhem para mim, no primeiro capítulo da Bíblia, ele falando sobre os mandamentos, ele já vai falar sobre a importância do altar. Só que ele está dizendo o seguinte: vocês vão fazer para mim um altar de terra. É ali que vocês vão oferecer os sacrifícios de vocês, que vocês vão oferecer as ovelhas, os bois, e é ali que eu irei abençoar vocês. Então o altar é lugar de bênção, amém? Mas antes de ser lugar de bênção, ele é lugar de sacrifício. Agora, vocês vão concordar comigo que um altar de terra não é um altar necessariamente bonito, amém ou não? Imagina você pegando um monte de terra e fazendo um montinho de terra, vamos dizer mais ou menos assim, amém? Você sobe aquilo ali, fica um pouco mais alto do que o resto do terreno, você molda ele ali de um jeito que ele fique apropriado para você fazer o sacrifício, e ali você coloca a sua vítima. Era isso que eles faziam. Não era um altar bonito, não era uma coisa necessariamente agradável de se ver, mas Deus queria que fosse assim. Deus queria que fosse simples, amém? Aí alguém vai dizer: pastor, então tudo isso que a gente tem aqui, não, nós estamos na nova aliança, amém? O propósito do altar aqui, hoje a gente não vai colocar ninguém, não vamos derramar sangue no altar. O altar é um lugar onde nós ministramos a palavra de Deus, mas o objetivo continua sendo o mesmo. O objetivo é ofertar a Deus a nossa vida, é sacrificar, é agradar a Ele, amém, gente? Agora, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: o altar não tem que ser uma coisa que talvez vá agradar os olhos de vocês, que será agradável aos vossos olhos. O objetivo aqui não é o altar, o objetivo é o sacrifício. Lembrando que o sacrifício na antiga aliança aponta para o sacrifício de Jesus. O cordeiro que era colocado no altar representava o cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então o bonito ali, vamos dizer assim, o mais importante ali não é o altar, o mais importante é o sacrifício. Irmãos, o mais importante aqui hoje não é necessariamente a beleza da igreja, não é que a igreja tem que ser feia, a igreja pode ser bonita, glória a Deus, amém? Mas o mais importante é que os nossos olhos estejam no sacrifício de Jesus. Nós temos que olhar para Ele, amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você for para Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia fala: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do Pai. Louvado seja Deus. Irmão, nós temos que olhar para Jesus. Nossos olhos têm que estar no sacrifício, na obra que Ele fez. Amém? Então, hoje nós estamos aqui. Qual é a coisa mais linda que hoje? É o sacrifício de Jesus. É saber que Ele derramou o sangue dEle, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele nos purificou pelo sangue dEle e que ali Ele nos deu paz, ali Ele nos curou, ali Ele garantiu a nossa entrada no céu. A Jesus toda a honra e toda a glória. O altar não tinha que ser bonito para quem olhasse. O objetivo dele era sacrificar. E ali nós teremos resposta. Olha o que mais está escrito aqui, versículo 25, onde nós estamos mesmo, Êxodo 20. E se me fizerdes um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-ás. O que são pedras lavradas? São pedras esculpidas. Então, eu pego uma pedra para fazer o altar, amém? Só que eu olho para aquela pedra e eu acho aquela pedra meio feia. Sabe, essa pedra meio... Quer saber, eu vou pegar aqui O burril era uma ferramenta de, vamos dizer assim, de esculpir. Então eu vou colocar aqui, eu vou deixar essa pedra mais lisa, mais bonita, não. Olha para mim, ela não tem que ter a minha mão. Ela tem que ser do jeito que Deus fez. Vocês estão entendendo? Irmão, a mensagem de Deus, ela é linda porque ela é linda.
Amém, pessoal? Eu não preciso, irmão, olha para mim, eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso deixar a palavra de Deus mais bonita. É tão bacana quando você tem um pastor que ele tem o dom da palavra, né, pessoal? Jesus, eu sou muito simples, mas tem pastores que quando eles falam você fica até assim, né? É ou não é? Mas posso falar? Você nunca vai precisar, se você tiver, glória a Deus. Hoje vocês não têm, mas vocês já tiveram e Deus vai dar outros para vocês, amém? Mas você não precisa ter para ser abençoado. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é bonita e ela é poderosa por ela sim. O pastor não precisa fazer nada para deixar a pregação mais bonita. Se ele só transmitir o recado de Deus, aquele recado já é bonito e você já vai ser abençoado. Você não precisa fazer nada. Amém, irmão? Não precisa fazer nada. Eu não ia contar isso aqui para a igreja, mas eu preciso contar isso aqui para ajudar você. Essa semana, inclusive tinha até um rapaz aqui da igreja comigo. Eu fui comprar um leite para o meu filho na farmácia. Você sabe que esses leites de fórmula que a gente dá para a criançada, amém? Então eu parei numa farmácia aqui no centro e fui lá, vi o leite lá dele e fui para o caixa, amém? E eu estava cantando baixinho, mas louvando a Deus. E a Bíblia diz, está alguém entre vós contente? Cante. Então eu estava cantando, né? Quão bondoso amigo é Cristo. Estava lá cantando assim para mim, baixinho, louvando a Deus, amém? E tinha uma senhora na minha frente. Ela virou para mim e ela falou assim, moço, é tão difícil a gente ver isso aí, esses hinos que você está cantando. Sabe o que eu fiz? Eu só falei para ela assim, Tiago capítulo 5, versículo 13. Deus diz, está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ela olhou para mim e falou assim, puxa, irmão, você tem a palavra de Deus na boca, que bonito, obrigado, Deus abençoe. Eu não falei nada de mim, eu só citei a palavra para ela. Amém, irmão? E aquela mulher foi tocada por Deus. Irmão, eu não precisava falar mais nada, a palavra já fala tudo. Amém? Se um dia você vier aqui na igreja, imagina que deu um problema aí, o pastor não pôde vir, amém? Se o obreiro mais humilde dessa igreja, se ele vier aqui abrir a Bíblia e ler, na leitura da palavra você já vai ser curado. O homem não precisa falar nada se Deus já está falando. A pedra do altar não tinha que ter a mão humana. Nessa pedra aqui está meio feia, deixa eu dar uma esculpida. Não, é para ser do jeito que Deus fez. Pega ela do jeito que você encontrou. Pega ela e põe ela no altar. Ela não é bonita porque você... Não, eu acho que se tirar aqui fica melhor. Não tem que tirar nada, amém? Tem que ser do jeito que Deus fez. Que coisa forte, meus irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que tem que chamar atenção no altar não é a beleza da coisa que o homem faz. Inclusive, quando o homem põe a mão dele na história, meu irmão, dá ruim, fica feio o negócio. Depois, agora não, que não vai dar tempo, o relógio da igreja não é crente, irmão, eu estou pregando no tempo certo, ele fica correndo. Esse altar, eu não sei quem foi que comprou esse relógio, depois eu vou descobrir, irmão, foram comprar ele em algum lugar aí, né? Eu ia falar besteira aqui. Amém. Mas voltando aqui, pessoal, depois você vai em Gênesis 11, agora não. Gênesis 11 tem uma história que muita gente conhece, a história da Torre de Babel. Você sabe como que a história da Torre de Babel começa? A Bíblia diz que os homens faziam casas de pedra. E um dia, as casas de pedra não serviam mais para eles. E eles começaram a fazer casa de tijolos. Parece até bobeira, né? Pastor, mas o que tem a ver tijolo mudar para pedra? Sair da pedra e para o tijolo. É que a pedra é como Deus fez. O tijolo é o barro que o homem moldou, que o homem pôs a mão. Tem muita gente que ela vai pecar, depois ela vai querer construir uma coisa para ela e não para a glória de Deus, mas primeiro ela abandonou a pedra representa Jesus. Jesus é a nossa rocha, amém? A igreja católica fala que a rocha é Pedro, coitado do Pedro. O próprio Pedro disse, a rocha é Jesus. A rocha é Jesus.
A nossa rocha é a palavra de Deus, diga amém. Então olha para o pastor, tem gente deixando a rocha, deixando Jesus, deixando a palavra, para ir buscar coisa que tem a mão do homem. O homem molda para ficar agradável. Não, o importante é você ser feliz, né? Os homens dizem isso. Você não está feliz com a tua mulher, tem problema não, arruma outra. O importante é você agradar a Deus. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Toda pessoa que deixar a rocha, deixar a palavra para ir para o tijolo, toda pessoa que quiser pegar a pedra de Deus e mexer nela para ela ficar mais bonitinha, logo, logo ela deixa a vontade de Deus para fazer a vontade dela. Eu não tenho que fazer minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de... Quem tem que aparecer na pregação é Deus. Volta lá para o Êxodo 20, versículo 26. Olha que forte isso aqui, irmão. Êxodo capítulo 20, versículo 26. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Irmão, o altar de Deus não podia ter degrau. O homem de Deus não tinha que subir por cima do altar. A gente aqui orienta as irmãs. É bom que eu falo isso aqui não estou usando o altar para mandar recado para ninguém, mas a gente orienta os obreiros e as obreiras da igreja a respeito da importância da prudência no se vestir. Eu fiz uma reunião com eles no sábado passado, sábado retrasado, passado foi ontem, né? Sábado retrasado, e eu estava falando sobre, a Bíblia diz que lá em Tito capítulo 2, que as mulheres mais velhas têm que ser sóbrias para dar exemplo para as mais novas. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa bem vestida. Amém? Ai, pastor, mas é que o corpo está tão bonito. Se ele está bonito, irmã, ele é bonito para o seu marido. Quem tem que saber que o corpo da minha esposa é lindo sou eu quando eu estou dentro da minha casa. Desculpa falar isso aqui para vocês. Ninguém na rua tem que saber se está bonito. Amém? Se o corpo do marido está bonito, porque não é pecado. O cidadão quer ir para a academia para cuidar da saúde, vai lá, levanta peso. Se é para a saúde dele, e é para depois a mulher dele dentro de casa olhar e falar, meu Deus, que marido lindo que Jesus me deu, glória a Deus. Se é, olha para mim, irmão, olha para o pastor, se é para isso, então a Deus seja a glória. Aí tem umas irmãs que estão assim, pastor, o senhor está falando isso, está me dando uma saudade. Meu marido era um tanquinho, agora virou um tanque industrial. É bom que lava mais roupa, né, irmão? Mas tirando a parte da brincadeira, por favor, não fique chateado de eu falar isso aqui não. Amém, pessoal? Se está bonito, é bonito para a esposa, para o marido e para Deus, porque o meu corpo é para fazer a vontade de Deus. O cidadão não tem que ir para a academia para ficar bonitão, para ficar fortão e depois ficar olhando para os outros assim na rua e falando, eu perdi meu cachorrinho. Ele é desse tamanho. Detalhe, Eu não sei se ele foi para lá ou se ele foi... Deixa eu pensar. Detalhe na panturrilha. Amém? Olha para mim, irmão. Tem gente, meu irmão, que o corpo cresceu e a roupa continuou do mesmo tamanho. Tem umas irmãs da igreja que ainda compra roupa na seção infantil. Pode não. A roupa está apertada. Tem uns irmãos que vai pôr roupa, eles têm que... O nosso pastor nos ensina, irmão, que calça de homem tem que passar um limão. Você tem que passar um limão. Tem um limão que se colocar o limão sai suco. Pode não, irmão. Olha por baixo e fala, pode não, irmão. Né? Então, pode, irmão. Crente com a roupa colada a vácuo. Pode não. Olha para mim, irmãozinho, irmãzinha. No altar de Deus. Escuta. No altar de Deus, irmão. Quando o sacerdote fazia o sacrifício, ninguém podia ver a nudez dele. Então, a roupa tinha que ser comprida, inclusive a roupa do sacerdote tinha até sinos embaixo, assim, tinha toda uma cobertura para ninguém ver a nudez dele. Amém? Olha que coisa forte, irmão. Quem tem que aparecer no altar é a beleza do Senhor, não é a beleza do homem. Nossa, olha que corpo. Não, está amarrado com que corpo? Olhar o corpo de quem serve a Deus. Amém? O corpo que a pessoa tem que olhar é o corpo de Jesus, é o pão. É a palavra de Deus, diga amém. O altar de Deus não é lugar para a pessoa mostrar a beleza dela, é para ela mostrar a beleza do Senhor. E como eu disse a você, eu não tenho que fazer nada para deixar a palavra de Deus mais bonita, ela é bonita do jeito que ela é.
O altar do Senhor, ele era simples, porque o objetivo era o sacrifício. O objetivo é falar de Jesus, do sacrifício dele, da obra dele. Amém? Agora, irmão, tem gente que quer copiar modelo errado. Teve um rei de Israel, o nosso pastor Jaime ficou muito tempo pregando isso para os pastores. Segundo o livro dos Reis, capítulo 16, versículo 10, a Bíblia fala que o rei Acás, eu vou ler ali rapidinho, não precisa nem abrir não, olha só. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Gente, olha para o pastor. Um rei fraco e um sacerdote covarde, banana. O rei foi lá em Damasco. Damasco era terra de pecado, de idolatria, terra pagã, amém? E ele viu que tinha um altar de idolatria lá, meus irmãos, bonito. E ele olhou e falou, não, olha que altarzão. O altar lá do templo do meu Deus é um altar tão simples, não, eu quero um altar assim. E ele pegou, sei lá, fez um molde lá, um modelo, lá, um desenho, alguma coisa, e mandou para o sacerdote. E o sacerdote Urias, ele olhou e ele devia ter falado que não, desculpa, ó, é bonito isso aqui, mas não é para nós. Existe o mandamento, o altar, Deus já tinha dito como é que o altar tinha que ser a medida. Amém, irmão? Quando você pega lá o livro de Êxodo, o altar, ele tinha a forma dele, e era simples, irmão, era quadradão de 2,5 por 2,5, o outro era de 1 metro por 1 metro, era de ouro, sim, mas era simples, porque o objetivo, a beleza é a beleza de Deus, diga amém. Não, eu quero um assim, fez, o sacerdote tinha que ter olhado e falado, ó, é bonito isso aqui, mas não é para nós, a gente não quer não pode, porque irmão, essa é a obrigação do sacerdote. Aqui o rei Acás quis fazer a vontade dele, quis se agradar, e o sacerdote agradou ele. Os dois erraram. Esse rei aqui, o rei Acás, a Bíblia fala que ele não fez o que era agradável aos olhos do... Quer ver? A gente está no 11, né? Vai no versículo 1, olha só. 16:1. Por favor. Ó, no ano 16 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Era um pecador. Quem está entendendo, diga amém. Ele não foi um homem santo. Ele não fez o que era agradável aos olhos do... Irmão, tem um monte de gente aí que está fazendo altar, mas não é altar que é agradável a Deus. E muitos porque estão querendo copiar o mundo. Ontem uma senhora perguntou para mim, uma serva de Deus perguntou, pastor, o que o senhor acha de igreja que faz festa? Eu falei, não, ela perguntou de um contexto aí. Eu falei assim, irmão, sinceramente, igreja não tem que copiar festa mundana. Amém, irmão? Hoje em dia tem um negócio de carnaval gospel, vocês já viram falar disso? O pastor Jaime fala que, eu já ouvi o meu pastor falar que hoje em dia tem balada gospel, carnaval gospel. Um dia vai ter um inferno gospel também, pessoal. Pode ter certeza. Irmão, nós não temos que copiar. Não, pastor, mas é porque o povo gosta. Então vamos fazer, porque daí quem gosta vem para a igreja. Irmão, se nós fizermos, tem que ser para a glória de Deus. Amém? Não é porque o povo vai se agradar. Eu vou fazer uma baladinha na igreja aqui, porque o jovem gosta de balada, eles vêm para a igreja. Não. A gente louva, irmão, se você vier num culto nosso de jovem, a gente louva com alegria, a gente pula, a gente grita, a gente dança. Mas é porque na Bíblia tinha dança. Na Bíblia tinha alegria, amém? A festa do Senhor era uma festa de alegria, diga amém. Mas não para copiar o mundo. Amém, pessoal? Amém, gente? Não para agradar a carne. É para ser agradável a Deus. Teve um outro rei, o rei Uzias, depois você lê. O rei Uzias, quando ele entrou no templo para fazer, inclusive entrou para queimar incenso. Mas não era ele que podia fazer, quem fazia era o sacerdote. A Bíblia diz que o sacerdote parou, na verdade não foi um só, foi 80. 80 homens de Deus falaram, rei Uzias, você não tem direito de fazer isso. Olha que bonito, irmão. É tão bonito quando o homem de Deus ele fala o que é agradável a Deus.
E é bonito quando não tem um só, é bonito quando tem um monte, irmão. Que Deus levante muitos homens de Deus para falar, ó, isso não é certo, isso não é agradável a Deus. Porque hoje está cheio de gente aí, de cidadão dizendo que é pastor e falando que o povo pode beber se quiser. Que se quiser ter relação fora do casamento, pode. Amém, irmão? Tem igreja abrindo aqui hoje, e não estou falando aqui não, em São José não sei disso, tomara que não tenha, mas não duvido nada que tenha. Mas eu já ouvi falar de igreja em um monte de lugar aí. Não, aqui se o homem quiser casar com homem, pode. Se a mulher quiser casar com mulher, pode. Sabe o que é isso? Está querendo agradar o homem. Aí o cidadão vai dizer, pastor, mas então eu não tenho o direito de ser feliz? O objetivo da nossa vida não é sermos felizes. O objetivo é agradarmos a Deus. Eu estava pregando ontem para os jovens e eu estava falando uma coisa para eles. O problema do nosso povo hoje, irmão, é que o nosso povo é viciado, as pessoas são viciadas. Eu esqueci o nome do hormônio lá do prazer. As pessoas são viciadas em dopamina. A pessoa, ela acha que ela tem que sentir prazer o tempo todo. Não, eu tenho que estar feliz o tempo inteiro. Aí no dia que o cidadão acorda e ele não está muito bem, ele vai apelar para bebida, ele vai apelar para droga. Tem uns que apelam para pornografia. Porque querem sentir prazer. O povo do mundo faz isso. O problema é que o povo da igreja está na mesma coisa. Eles acham que todo culto tem que ser o culto agradável para ele. Não, eu tenho que sair do culto, eu tenho que sentir que eu estou voando. Nem todo culto, irmão, você sai sentindo que você está voando. Alguns cultos a Bíblia fala que você sai com tristeza. Eclesiastes 3 diz que há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Irmão, já teve culto que eu saí chorando porque a palavra puxou minha orelha. Deus falou que eu não queria ouvir e aquele culto foi uma bênção para mim, irmão. Amém? Um dia, irmãos, o meu pastor me pegou, já contei isso aqui para vocês, eu era menino, eu era jovem, irmão, e o diabo estava me derrubando e eu não estava percebendo. Eu não estava percebendo. Eu era um menino da igreja muito dedicado, eu estava com os meus 15, 16 anos, mais ou menos, uns 15 anos eu tenho certeza. E estava, irmão, aquela coisa de jovem na igreja apaixonado por Jesus, estava orando muito, me consagrando, buscando a Deus, Deus estava me usando. Mas a gente sempre ensina para você que usado não é aprovado. Então eu estava lá, irmão, orando, todo culto tinha gente contando testemunho. O irmão Alex orou por mim, eu fui curado. Eu orava lá, irmão, que manifestava de demônio, gente sendo liberta. Sem perceber, eu comecei a ficar arrogante, nariz empinado. Irmãos que estavam na igreja há mais tempo que eu comecei a desrespeitar eles. Irmão, você nunca deve, irmão, desrespeitar. O filho não tem autoridade para dar bronca no pai. Se o seu pai está errado, por mais que o seu pai esteja errado e você tiver que falar com ele, você tem que falar com ele com toda a reverência. O obreiro da igreja, irmão, ele tem que ser respeitado. Se o obreiro estiver errado e você tiver que falar alguma coisa, você fala com amor. Amém? Repreensão de baixo para cima chama-se rebeldia. Não existe isso. Amém? O filho não pode dar bronca no pai. O pai dá bronca no filho. Amém, irmão? Se o pai está errado e o filho tiver que falar com o pai, ele tem que falar com todo o amor, com todo o respeito. Você não pode chegar num obreiro da igreja gritando, subindo a voz com ele. Você tem que respeitar. Ele foi ungido, foi consagrado por Deus para servir a Deus. Isso não significa que ele está certo o tempo todo. E se ele tiver que ser repreendido, ele será repreendido. Amém? Se o obreiro fizer uma coisa errada e ele tiver que sentar, ele vai sentar. Mas isso não dá a ninguém direito de desrespeitar um obreiro. Amém, irmão? Irmão, você não desrespeita um pastor nem que ele esteja caído. Pastor, mas o cidadão caiu, ele errou. Irmão, se ele caiu, ele errou, ele vai ser repreendido pelo Senhor. Se ele não pudesse ser pastor, porque já vi caso. Se ele não puder ser pastor, ele vai ser repreendido, ele vai ficar sentado, mas você nunca trata ele com desrespeito, porque ele é um servo de Deus, ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido pelo Senhor. Amém, irmão? Quando Davi teve a vida de Saul nas mãos dele, ele não tocou em Saul. Ele é ungido do Senhor, é Deus que resolve o problema dele, não sou eu não. Olha que coisa séria, quem está entendendo, diga amém. Que coisa séria, né, pessoal? Isso aqui que a gente está ouvindo. Bom, mas aí voltando ao que eu estava falando para você, as pessoas estão viciadas em prazer, viciadas nisso, e ela acha que ela tem que estar o tempo todo assim. E eu estava assim, orgulhoso, arrogante. Um dia, irmão, meu pastor me pegou, eu fechei a igreja, a gente tinha uma cozinha no fundo da igreja, e eu sempre ia lá, ficava com meu pastor me tratava como filho. Ele comia todo dia lá era um mingau que ele fazia, sei lá o que era aquilo que ele fazia lá. E eu descia, irmão, igual eu descia todo dia.
Ô pastor, não sei o que, tal. Ele olhou para mim e falou, irmão Alex, senta aqui. E ele não falava assim comigo, ele era muito brincalhão. Então ele sempre olhava e falava, então senhor Alex. Ele brincava assim comigo, amém? Eu brinco, tem alguns meninos da igreja que eu brinco assim também. Então senhora, é a mesma brincadeira que o meu pastor tinha comigo. Ele olhava e falava, senhor Alex. Mas naquele dia ele olhou e falou, irmão Alex, senta aí. Eu falei, eita. Irmão, e o meu pastor, ele ficou uns minutos, irmão, sabe, falando tudo que eu precisava ouvir. Menino, quem você acha que é para desrespeitar o obreiro que é mais velho que você, achar que você sabe mais que os outros? Se Deus está te usando é para a glória dele, não é porque você é alguma coisa. E falou. E quando ele terminou de falar, irmão, ele não me deu boa noite, não. Ele pegou a canequinha dele, subiu para o escritório, não deu nem Pai do Senhor para mim. Me deixou sentado chorando, do jeito que eu estava. E posso falar para você, irmão, aquelas lágrimas salvaram a minha vida. Aquelas lágrimas me salvaram. Porque naquela hora, o diabo veio e falou para mim, eu posso falar isso para você com toda certeza, o diabo veio e falou para mim, quem ele pensa que é para falar com você desse jeito? Você acredita? O diabo falou isso para mim, irmão. Satanás falou, se você sair daqui, tem um monte de igreja que vai querer um rapaz igual você, dedicado. Olha como é que o bicho, olha para o irmão e fala, como é que o bicho é sujo. Rapaz talentoso igual você, que toca violão, que canta, não sei o que. Olha como é que o bicho, nem tocar violão, não sei tocar direito. Não, rapaz, olha, rapaz que toca violão, que canta igual você. Tem um monte de igreja que vai te querer. Eu amarrei aquele demônio e falei, Satanás, sai da minha vida em nome de Jesus. Deus usou o servo dele para me repreender. Irmão, eu dobrei o joelho ali no chão, na cozinha da igreja, eu chorei ali, pedi perdão a Deus, amém, irmão? Aquela semana foi semana de pedir perdão, irmão. Eu procurei um irmão, procurei outro. Irmão, me desculpa se eu tratei você. E teve irmão que teve sabedoria. Não, é que você é novo, Alex, você aprende, amém? Teve uns que falou, olha, foi bom você ter falado que eu queria pegar você pela orelha. Eu lembro. Mas, irmão, glória a Deus. Se eu não tivesse chorado naquele dia, eu não estaria sorrindo aqui hoje com você. O Salmo 126, versículo 6, diz que quando você semeia com lágrimas, você vai colher com alegria. Amém, irmão? Para a gente terminar aqui, 2 Coríntios 7,10, o pastor Jair me deu essa palavra para os pastores essa semana. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para sal. Tem dia que você está na igreja, talvez você vai sair triste, porque a palavra vai puxar a tua orelha. Amém? O homem é casado e está apaixonado por outra mulher. O que ele queria ouvir é, não, vai ser feliz, larga tu e vai atrás da outra. Não, você não tem direito de largar tu e ir atrás da outra. Você não tem esse direito. Amém? O cidadão é homem, mas ele acha que ele tinha que ser uma menina. E ele quer alguém que fale para ele, não, o importante é ser... Não, o importante é agradar a Deus. Amém? O altar não tem que ser agradável a você, tem que ser agradável a Deus. Amém? Ah, então isso quer dizer que eu vou ser homem e vou viver triste como homem. Viva triste como homem, mas agradando a Deus. Porque um dia você vai estar no céu, você vai ser feliz por toda a eternidade. Agora, talvez você vai querer ser feliz aqui uns 30, 40 anos, vivendo na base do prazer, ao invés de dar prazer a Deus, porque o filho tem que agradar o Pai. Jesus disse, o Pai que está comigo. Vamos voltar terminar onde a gente começou. João capítulo 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. Deus não está com todas as pessoas, irmão. Ele está com quem? O Pai não me tem deixado só porque eu faço o que lhe agrada. Deus só vai estar com você se você fizer o que agrada a Ele. O altar tem que ser agradável a Deus. A pedra não tem que ser bonitinha para nos agradar, ela tem que ser do jeito que Deus fez. Quem entendeu a mensagem de Deus, diga amém. Agora, palavra de Deus para você. Vamos, lá, eu já li, mas vamos ler de novo? Lá onde a gente estava em Êxodo 20, a minha Bíblia ainda está até aberta aqui. Ó. Êxodo 20, versículo de número 24. Um altar de terra me farás. Sobre ele sacrificarás o teu holocausto, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então olha que bonito. O altar não é para ser bonito para mim, ele é para ser agradável a Deus, ele é lugar de sacrifício. Mas Deus disse que ali ele ia me abençoar. Todo mundo vai sair daqui abençoado hoje. Você que chegou aqui hoje doente, você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui, a sua família vai ser abençoada. Quem crê, diga amém. Primeiro ofereça a Deus o sacrifício, a sua vida, e depois espera que Deus vai te responder.
Você passa pelo altar do sacrifício, depois você chega no altar da resposta. Irmão, irmã, coloca a mão no coração, fecha os olhos. Meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor receba agora a minha vida. Deus, eu não quero fazer a minha vontade, quero fazer a Tua. Quero agradar o Senhor, meu Deus, porque a Tua presença é real aqui nesse lugar. E eu quero estar diante do Teu altar para agradar a Ti. Tira de mim tudo que não é agradável. E não seja feita a minha vontade, Deus, mas seja feita sempre a Tua vontade. Neste lugar, Tu és real. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Então diga para Ele agora: se eu me humilhar diante do Teu altar, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha cor, minha herança, Então diga para Ele: a minha fonte é o Teu amor. Aleluia, te adoramos, Senhor. A minha fonte é o Teu amor. Aleluia, minha colheita é o Teu amor. Aleluia, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor. Aleluia, minha colheita é o Teu amor. Minha herança, a minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor, Mas vale um dia no centro do Teu querer, mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha cor, minha herança. Irmão, levante a mão direita para o céu. Senhor, nós nos humilhamos diante do Teu altar. A Tua palavra diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Ela, no tempo
tempo certo, no tempo oportuno, vos exaltará. Hoje nós nos humilhamos. Estamos aqui, meu Deus, para te agradar. O culto não tem nenhuma obrigação de ser agradável a mim. Ele tem que ser agradável ao Senhor, meu Deus. Talvez eu não vou gostar da minha oferta, mas o Senhor tem que gostar dela. A carne vai dizer não, não dê, não faça, não renuncie. Mas eu estou aqui entregando a minha oferta, a minha vida, o meu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Recebe, ó Deus, a minha vida. Ofereço ao Senhor, meu Deus. Ofereço a Ti, meu Pai, os meus dias, que sejam agradáveis a Ti, que sejam para fazer a Tua vontade e não a minha. E aonde eu fiz a minha vontade não fui agradável ao Senhor, me perdoa. Aonde alguém que aqui está, meu Deus, fez a própria vontade e deixou de agradar a Ti, que o Senhor agora perdoe. Tem pessoas que estão dizendo: Deus, me perdoa, me limpa, me purifica. Limpa, Senhor, purifica com o sangue do altar, o sangue da cruz. O maior altar que já houve foi o Calvário, onde o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, onde Ele entregou a vida dele. Oh, aleluia! E por aquele sangue eu sou purificado. O sacrifício me purifica. O sacrifício de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode louvar a Deus agora, irmão? Aleluia. Que bonita a igreja adorando. É para agradar a Deus, irmão. Tem gente que diz: pastor, eu não gosto muito de levantar a voz. Mas você não tem que gostar, é Deus quem tem que gostar. É para agradar a Ele. Levante a voz agora e diga para Ele: Senhor, é para a Tua glória, é para o Teu louvor. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, eu quero Te adorar, Te adorar. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Aí agora, o Senhor vai ouvir a nossa oração. Eu creio. Homem de Deus, mulher de Deus, fique de pé agora. Eu creio que Deus aceitou o seu sacrifício, a sua vida. E Ele disse que Ele viria para nos abençoar. Ele está aqui. Então agora, os enfermos serão curados, os oprimidos serão libertos. Do alto da cabeça à planta dos pés. Feche os olhos. Todo espírito de enfermidade, de doença, sai dessa pessoa. Irmão, se alguém chegou aqui doente, coloque a mão sobre a cabeça, você vai ser curado agora. Vai sair essa dor na coluna. Vai sair aquele problema hormonal, minha senhora. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Se houver um demônio, se houver um espírito maligno, se houver um imundo no nosso meio, ele não vai resistir. Ele vai pular para fora. Ele vai sair.
dou-lhes a ordem, aonde eles estiverem escondidos, saiam, estremeçam, saia espírito de sofrimento, de tristeza, de amargura, espírito de morte, saia agora, em nome de Jesus. Nós te repreendemos, quebramos a tua força, o teu poder, e nós dizemos: vai embora. E a igreja agora vai orando com fé e vai dizendo: sai. E vai saindo da família, da casa, todo mal, com fé, diga: sai, 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 agora, em nome de Jesus. Receba a cura agora. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Ele abençoa a tua casa e a tua família. E quem crê pode começar a dar glória a Deus. Toda a igreja agora. Agora levanta as mãos bem alto, levanta a voz agora. E agora faz barulho santo, som de adoração, de louvor. Cadê aquele glória a Deus da igreja? Cadê a voz dos homens de Deus? A voz das mulheres de Deus? A voz do povo que vai morar no céu? Obreiros, obreiras, pastores, jovens, crianças. Oh, a igreja te adora, Senhor. Aleluia. Que bonito, irmão. Oh, aleluia. Oh, balababa se balacantara badaraba chora balabala. Mais alto a igreja adorando. Aleluia, aleluia, que lindo, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, meu Deus. Nós te adoramos. Canta, igreja. Se eu me humilhar, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer. Mas vale o dia no centro do teu querer, de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha herança. Vamos dar aplauso ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus, bem forte. As palmas para o Senhor. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém? Pessoal de casa, aqui, Praça Padre João 200, tá bom? No centro da cidade de São José dos Campos, a igreja aberta todos os dias para receber você. Fique na paz, o Senhor Jesus te abençoe. Amém.